Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais um dia do projeto Sniper Kamikaze. Hoje, quarta-feira, dia 5 de outubro. Hoje, mais um dia que o dólar voltou a subir, né? Mais um dia aí meio que de aversão a risco. Não foi tanto de aversão a risco, mas digamos de uma correção, de uma forte alta que a gente viu nos mercados de risco aí na segunda e na terça, especialmente lá fora, né? Bolsa americana e bolsa europeia. E hoje voltou um pouquinho. Vamos ver aí como que foi esse comportamento, né? Vou colocar aqui nos gráficos, que é o que importa para nós, e vamos passando aí nos ativos. Bom, começando como sempre no índice dólar aqui, né? O índice dólar a gente vê aqui no diário, como eu falei, ó, caiu um pouco nesse movimento de apetite a risco que a gente viu, mas chegou aqui perto da média de 20 hoje e já recuperou. Então, como eu falei no último vídeo, nada indica que a gente tenha perdido essa tendência de alta aqui do dólar, né? Olhando tanto no diário, desculpa, quanto no semanal, né? No semanal a gente vem há um bom tempo vendo esse padrão de alta, retração, aí sobe, mais uma retraçãozinha, sobe, agora querer fazer mais uma retraçãozinha para talvez continuar subindo, é o que tudo indica, né? Vamos ver, já está bem esticado, se a gente olhar no mensal também, já esticou bem, mas assim, a tendência ainda é de alta, assim, depois que você estica tanto assim no mensal, você já começa a ficar mais preocupado, mas a tendência é essa. E no diário a gente vê espaço para voltar a subir, talvez fique de lado alguns dias, enfim. Tem toda a questão de como que o trem está feio lá na Europa, né? E isso tem impactado negativamente o euro, que pesa bastante no índice. Falando no euro, aqui a gente veio para o diário aqui no euro, então um movimento bem parecido com ali do índice dólar, só que invertido, né? Aqui a gente está vendo o euro em vez de estar olhando o índice dólar, apresentou uma recuperação, mas nada indica que tenha rompido essa tendência de baixa, né? Hoje aí caiu um pouquinho, mas ele conseguiu ficar acima da média de 20, vamos ver o movimento. Se ele segurar aqui por cima dessa média de 20, a gente pode talvez falar, parece que vai haver uma tendência de alta do euro aí. Chama atenção aqui no volume, né? Um volume bem forte aqui nessa vela, na verdade, desde quando ele chegou aqui, né, nesse nível aqui embaixo, aqui, na paridade, um volume bem intenso, tanto na queda quanto na alta, bem forte aqui essa vela, né? Então chama atenção, vale ficar atento. E vamos ver, como eu falei, já esticou bastante, mas a tendência ainda é de queda. Nós temos uma posiçãozinha vendida aqui no euro, tá? Olha lá, como a gente pode ver, semana passada, quando ele fez essa velinha, quando ele tocou aqui na média de 20 pelo outro lado, por baixo, eu coloquei uma ordem pendente de venda aqui, então se ele vier abaixo desse nível aqui, a gente abre outra venda. Nesse momento essa posição a gente está carregando há um bom tempo, tá aí com 11 dólares,7 aí de lucrinho flutuante, tá? Próximo ativo, dólar e ien. De lado, também já esticou bastante, assim, de certa forma, que seria pensar em uma outra compra, mas também já está muito esticado. Olha no mensal aqui o dólar e coisa doida, né? E se a gente já viu aí, né, alguns dias para trás, aí, como eu comentei aqui, nesse dia aqui, no dia 22 de setembro, o Banco Central Europeu interagindo, então eu não quero entrar contra o Banco Central Europeu, não, japonês, né? Não quero entrar contra o Banco Central japonês, não, vamos ficar de fora só bisoiano. Euro e ien, não tem nada claro aqui, além de ter essa questão de estar envolvendo o ien, que eu falei que eu não quero ir contra. Ele rompeu a média pro lado de lá, então também seria, a gente teria que entrar comprado, mas ainda ele não tocou lá em cima, não tem uma tendência clara, então vamos ficar de fora igual estamos. Dólar australiano, a tendência é de queda, né? Depois que ele fez esse movimento forte, ele está meio lateralizado aí, mas a gente vê claramente um movimento de queda, né? No semanal ele esticou bem também, então é difícil de entrar vendido aqui no semanal nesse momento, mas esperar, né? Aqui vai ter que ser bem sniper aí, esperar ter uma situação legal aí, tá? Petróleo subindo aí essa semana, hoje subiu mais 2%, tá, né? A OPEP ou OPEC, igual eu sempre falo, depende se você prefere a sigla em inglês ou em português, que é a sigla dos países produtores de petróleo, fez a reunião, eles entraram mais ou menos num acordo de reduzir a produção em 200 mil barris por dia, alguma coisa assim.
enfim, um corte na produção, isso tem sustentado o preço do petróleo aí, né? Eles querem que esse petróleo volte a subir aí, tá? Mas sem nada pra gente fazer também, não tem tendência de alta, também não tem tendência de baixa aqui no diário, vamos continuar só olhando, certo? Próximo ativo aí, ouro. O ouro foi um que nós tomamos um stop essa semana, eu mostrei na semana passada, eu abri uma trade aqui, quando nesse movimento aqui, ó, deixa eu usar aquele replay que eu acho interessante a gente ver. Aqui, ó, quando ele fez essa velhinha aqui, né, ó, veio no tendência de baixo, tocou aqui embaixo, chegou aqui, ó, falei, beleza, vamos entrar vendido. Aí ele foi e nós vamos ver o que aconteceu, né, ele foi, pegou no stop, mas antes disso eu quero só olhar como é que tava no semanal, ó, tá vendo, ele um pouco esticado no semanal, isso, eu queria olhar isso aqui pra a gente evitar nas próximas de fazer isso, tá, ser mais sniper. Então, o que o preço fez, ó, vamos lá, ó, e puf, já deu uma porrada anteontem e ontem pegou o nosso stop. Esse stop que está aqui é da uma posição antiga que a gente está carregando, tá? Agora a nossa posição atual tem aqui, ele está chegando perto do nosso stop dessa posição que nós estamos aqui, que é do o ouro aqui, ó. Tá vendo que tá, na verdade está num stop no 0 a 0 aqui. A gente chegou a ficar num bom lucro nessa posição, deixamos rolar e agora tá quase no 0 a 0, um lucrozinho aí de 17 dólares. Vamos ver, aqui também já está num nível que a gente pode, se ele romper essa média aqui, entrar vendendo, né? Mas por enquanto vamos só deixar rolar, tá? Olha só, no diário ele está indo, né? Fala, pô, vai fazer uma tendência, mas olha só, se a gente olha no semanal, ele tá vendo, ainda tem a tendência de baixo, ó, ainda está longe da média de 20, ainda tem muito espaço para continuar caindo, pode ser só uma retração. Então quando a gente fica nessa dúvida, essa falta de confluência, é difícil da gente decidir o que fazer, né? E dá uma olhadinha na prata, que me chama a atenção, como que é o movimento forte dela, eu falei no vídeo passado, como que ela subiu forte, ontem ela subiu mais um pouquinho, hoje chegou a cair, mas apareceu o comprador. Então eles andam mais ou menos juntos, né, na classe de metais preciosos, que a gente chama. E a prata está bem comprado, movimento comprador forte. Esse movimento aqui mostra bastante, ó, o preço vem aqui e aqui já tinha um monte de ordem pendente de compra. A gente vê nesse nível aqui, o preço bateu aqui, tudo ativou um monte de compra ou eventuais stop, né, de quem estava vendido e já vieram aqui as compras, né? Na verdade, o stop de quem estava comprado, né? Não. Na verdade não é stop não, é só preço no nível aqui de muita liquidez, né? Aqui a gente pode até colocar aqui, ó, um nível horizontal aqui que claramente tem oferta e demanda, né? Aqui, ó, ele serve como suporte aqui, resistência aqui, então um nível de preço interessante aí. A gente pode até, deixa eu ver se no semanal esses níveis horizontais servem de algo. Vou até deletar essas outras velhinhas aí para não ficar poluindo o nosso gráfico, tá? E no semanal mesma história, ó, ele parece querer fazer uma tendência de alta, mas ainda não foi. No mensal a gente vê que a tendência é meio que de baixa aqui, né? No semanal, na prata e também no ouro, ó, abaixo da média de 20 no mensal. Então o ouro pode vir buscar aqui no mensal tranquilamente, é só a gente procurar uma oportunidade interessante para vender. Bitcoin! Vamos para o Bitcoin. Rompeu a média de 20 para cima aí ontem, né, nesse apetite a risco que eu falei que a gente teve na segunda e na terça. Hoje devolveu um pouquinho, mas ainda acima da média de 20 no diário. No semanal a gente vê ele pressionado ainda, né? Tá de lado aí se a gente for ver desde junho, né? Mais ou menos nesse nível de preço aqui. Então, sem nada que fazer, vamos seguir. Bolsa Americana, vamos lá na Bolsa Americana. Olha que porradona, ó, ela subiu 2,5% na segunda, mais quase 3% na terça e puf, olha aqui onde é que ela foi parar, na média de 20. Hoje ela não teve força para romper a média de 20, dá uma coçadinha nas costas aqui, não teve força para romper a média de 20, mas também quando teve venda apareceram compradores, então está num nível importantíssimo aqui, perder nesse nível essa mínima aqui é venda, né? Mas ele pode ficar um bom tempo aqui brigando nesse nível aqui. Vamos olhar no semanal. No semanal já está até num nível interessante para vender, por quê? Porque ele está abaixo da média de 20, mas já não está tão esticado, né? Então,
A gente poderia até colocar uma vendinha aqui do S&P, tá? Dentro da estratégia, que se ele perder esse nível aqui amanhã, é venda, mas não vão colocar não, vão esperar. Se ele fechar abaixo desse nível aqui amanhã, a gente abre uma venda, tá? Bolsa alemã, deve ter algo parecido, olha lá, algo parecido. Rompeu também, olha só, ontem subiu 3,5% no cenário aí de apetite a risco. Foi meio que o que incentivou isso, de certa forma. A gente já começou a ver uma desaceleração nos Estados Unidos, aí o mercado já quer assim, talvez o Fed não tenha que subir tanto juros, aquela mesma história de sempre que a gente sabe, tá? E hoje, olha só, o que a gente teve hoje aqui? Eu nem vi como é que foi, falar a verdade, o desemprego. Hoje já não foi tão... Foi número positivo para a economia, mas que o mercado interpreta mal porque mostra um aquecimento da economia americana, né? Então, a expectativa era de criar 200 mil empregos lá urbanos, né? Nesse ADP aí. ADP, ó, que é isso aqui, ó. ADP é National Report de mudança de emprego no setor privado, tá? Eu falei urbano, mas é privado. Então, ó, isso aqui é considerado um pouco a prévia do NFP que veio na sexta, né, do payroll. Era a expectativa de criação de 200 mil vagas, foram criados 208 mil, tá? Então é isso, mostrando o mercado de trabalho nos Estados Unidos ainda muito apertado, né, como a gente fala, ainda muito aquecido. Então isso aí deu uma chuva, realmente o Fed talvez tenha que subir mesmo juros, né, e fica nessa lenga-lenga aí, vai para lá, vai para cá. Vamos lá, próximo ativo, Bolsa Brasileira. Mostrei na segunda como que deu uma porradona. Ontem realizou um pouco. Na verdade, ele abriu num gap de alta e voltou. Fechou praticamente no 0 a 0. No à vista ele caiu. No futuro ele caiu 0,07. No à vista ele fechou com uma alta aí de 0,08. Tá? Ou seja, ficou parado. E a gente vê aí hoje ele subiu 0,8 aí no spot. E praticamente 0,1 ou 1% no índice futuro. E eu tô achando bem interessante esse padrão. Olha só isso aqui. Olha isso aqui. Aqui a gente tem uma confluência desse nível horizontal aqui, tá? Que foi a resistência lá em 2020, janeiro de 2020, que tinha sido o topo antes do Covid, né? Na verdade, isso, fevereiro de 2020 e tal. E também dessa linha diagonal aqui. Agora há pouco saiu uma pesquisa de boca de urna, não, de intenção de voto para segundo turno. Lula veio bem mais forte que o Bolsonaro, de novo, acho que 51 a 43. As pessoas não estão acreditando muito em pesquisa não, mas essas de segundo turno costumam ter um resultado melhorzinho, tá? Assim, mais perto do que vai ser. E eu acho que por o Lula ter vindo na frente, sem entrar no mérito se eu prefiro Lula ou Bolsonaro, mas pelo como o mercado tem reagido, eu acho que amanhã Bolsa Brasileira abre com gap de baixa de novo, tá? Só por causa desse resultado da boca de urna e como tem feito o preço. Mas eu queria chamar a atenção mesmo para esse padrão, né? Essa bandeirinha aí, ó, que se ele romper aqui, o próximo nível é aqui, lá no 122 mil, e depois ele pode ir lá buscar o topo lá dos 130 mil, tá? É bem possível. Então, o que vai depender muito é até de como que o Lula vai se posicionar nesse meio tempo, eu acho, aí, se ele vai vir mais ao centro na visão econômica dele, né? Se ele vai falar quem que vai ser o ministro da Fazenda, o ministro da Economia dele, é isso que o mercado está muito de olho, tá? Que vai ter de âncora fiscal, que a gente fala, né? Enfim, que hoje até o teto de gastos, que tanto o Bolsonaro já fala, nós vamos ter que mexer, o Lula fala que não vai ter, mas que ele vai ter responsabilidade fiscal, então o mercado está muito, muito de olho nisso aí, tá? De toda forma, para nós não temos o que fazer aqui como sniper, né? Já checou, já foi embora, já mostrei como que pegou o nosso stop aqui por pouco, mas agora é esperar um retorno aí, pelo menos até esse nível aqui, que eu acho que é possível, né? Pra gente pensar em entrar comprado de novo, se for o caso, tá? Já o dólar subiu hoje, o dólar subiu aí 0,5, abriu já com gap de alta e depois devolveu um pouquinho, mas né, tá aquilo que nem eu falei, ó, tá lá
no range aqui, que ele já ficou há muito tempo, né, próximo aqui do 5,20. Vou colocar aqui no mercado à vista. Nós temos uma linhazinha de tendência de alta aqui, ó, no diário que a gente vê. Teve essa porradona aqui na segunda e subiu, tocou lá e meio, né, querendo cair. Mas a gente não pode vender, porque a gente precisa ter uma tendência de baixa para entrar vendido na estratégia do sniper e nem entrar comprado. Então aqui é ficar só olhando mesmo, tá certo? Por fim, nosso último ativo aí, ó, o juros de 10 anos nos Estados Unidos. O que eu cantei a pedra lá na segunda? Falei, ó, retraiu, veio na média de 20, mas pode ser só uma retração. Ontem ele ficou paradinho aqui e hoje subiu mais 3,5% aí, voltando lá para casa do 3,75. Então o mercado continua precificando aí essa alta de juros mais continuada aí do Fed, tá certo? E se a gente continuar vendo esse movimento, possivelmente ouro para baixo e bolsa para baixo. Beleza? Principalmente bolsa americana e bolsa europeia, né? Bolsa brasileira está meio que numa dinâmica própria aqui, vamos falar assim. Apesar de não ficar assim por muito tempo. Mas é isso, com isso vamos encerrando o vídeo de hoje. Mais uma vez eu agradeço a sua atenção por estar nos acompanhando. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo.